a gente tenta suprir a expectativa do paciente, que às vezes o paciente vem brifado, assim, eu quero esse dente aqui. Então a gente tenta explicar para ele, talvez esse dente não combine tanto com o seu rosto, o modelo tá lindo, mas às vezes a gente precisa explicar para o paciente que nem tudo ali é para ele, sabe? E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Gente, olá! Eu abro a porta do consultório de hoje com alegria enorme, por vários motivos. Vocês têm visto essas entrevistas e a maioria dessas primeiras entrevistas são de pessoas que eu conheço e que com certeza vale a pena abrir o consultório. E hoje eu estou recebendo o Dr. Fábio, dentista, que eu tive a oportunidade de dar aula para a mãe dele, ela fez formação comigo, e depois eu tive a oportunidade de fazer um processo de desenvolvimento pessoal, de estar com ele na época. Olha, eu denunciando a minha idade, porque ele é super novo aqui, né? Eu sou 20 anos mais velho e ele não envelhece, e ele estava ainda na faculdade, e é um prazer poder receber um profissional que eu fui acompanhando ali nas redes sociais. Eu estou falando aí que nós começamos isso lá em 2015, porque ele já está com 4 anos de formado e está aí como referência em resina, em muita coisa. Então, saibam que é um prazer poder trazê-lo aqui. E eu me impactei quando nós nos conhecemos, porque o nome dele é Fábio Guilherme. E eu acho que a primeira vez eu falei, nossa, você tem o nome do meu irmão e do meu filho. Verdade. E é um carinho real que eu tenho por você, pela sua mãe, e um todo orgulho te ver. Gente, pensa num gato lindo desse jeito, trabalhando e bem, e poder chamá-lo de Dr. Fábio Fernandes. Muito obrigada. Eu que por estar agradeço aqui. pelo convite. Nossa, fiquei muito feliz. Quando você mandou aquela mensagem, eu falei com certeza, não tenha dúvidas que eu irei bater um papo, né, legal, conversar um pouquinho sobre esse mundo aí que está crescendo. Então a gente precisa ter uma ideia do que está acontecendo aí sobre isso. E poder levar essa informação para as pessoas, principalmente eu, né, tinha um preconceito, não sei se ainda tenho, mas acredito que hoje fique claro, que eram daquelas
bocas que pareciam uns tridents assim, juntos, sabe, gente? Que fica tão branco. E eu tenho, né, claro, não dava para ele ter sido meu dentista há tantos anos atrás. Eu tenho a mesma dentista até hoje. A Priscila vai vir até aqui. Eu a amo, é uma profissional assim que tem hoje a clínica com os 2 irmãos, cada um na sua especialidade. Um é em cirurgia, um fez a cirurgia de siso do meu Guilherme e uma especialista em orto, ela fez todo o processo de aparelhos com meu filho, então nós continuamos ali, e ela também era alguém que era contra, do tipo, esse pessoal tá doido, vai desgastar, vai desbastar tanto, então tudo que eu entendia com relação a isso, e é muito bom poder confiar num profissional. E observando a sua rede, e depois eu também atendi outra empresa, né, dentro da minha área, que é quem faz todo o processo, né? Os os protesistas. isso, que eu também vou chamar a Sheila aqui. E aí, vendo o seu trabalho e sabendo do seu perfil, de como você é e o quanto tá ali natural, eu quero poder mostrar para as pessoas, a gente entender isso. Quero que Com você comece certeza. falando da sua formação e do porquê a escolha dentro. E explica também para as pessoas, nem todo dentista faz a mesma coisa, porque a gente pensa que é, também não é. Ensina tudo para a gente hoje. Então, o processo começou, eu não sabia primeiro que eu queria no ensino médio, e aí lembro que o terceiro ano, todo terceiro ano fazia uma feira de profissões, e nela a gente podia adentrar em todas as profissões, saber como acontecia, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer a odontologia, né? Até então só tinha tido contato em consultas periódicas que eu tinha com minha mãe, mas nunca tive essa curiosidade. E aí, no primeiro ensino médio, foi a primeira feira de profissões que eu participei. E aí, fui num stand de odontologia e fiquei, assim, apaixonado. Falei, cara, me encontrei. Lembro que eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, vou fazer o PAS porque eu quero passar para odontologia. Aí ela, não, beleza, vamos. Aí fiz o processo do PAS, acabei fazendo o Enem também e passei na segunda chamada do Enem para o ProUni. E aí comecei a odontologia. Antes disso, tinha passado em arquivologia na UNB, mas aí eu fiquei pensando, meus amigos até falaram assim, cara, entra na UNB, faz arquivologia e depois tenta mudar o seu curso para odontologia. E aí eu tava tão assim, né? Falei, não, eu quero odontologia, eu quero uma certeza, né? Não era tão certo. E aí entrei na faculdade, cara, me apaixonei. Assim, me encontrei, foi um processo bem difícil da minha faculdade, foi o processo que a gente se conheceu, né, todo o processo depressivo, mas me encontrei. A gente tem alguns processos que a gente precisa passar na vida, e acredito que aquele foi um processo que a gente está superado, passamos com êxito, e formei, tem 4 anos, né, odiava a área que eu estou hoje, odiava. Na faculdade, eu acho que eu fiz 2 restaurações assim para cumprir a meta, mas eu não gostava de dentística, que é a área que eu atuo hoje. Me encontrei fazendo cursos mesmo, sempre gostei de aprimorar, de levar o melhor para o paciente, então fiz alguns cursos e lembro que o meu primeiro curso que eu fiz foi esse, de Laíla Feitosa, uma grande dentista aqui de Brasília também, sabe? Ela atendia na época em Goiás, fiz esse curso com ela, e confesso, minhas primeiras facetas assim, horrendas, nunca achei que queria sair algo dali, mas aí a prática foi levando o gosto, sabe, a técnica, e eu fui gostando, criando gosto por isso, né. Me explica primeiro em quais áreas você poderia ter optado para que a gente possa ter essa clareza, para que quem está aqui te assistindo depois vai entender que quer essa parte da estética, mas só para que a gente tenha esse entendimento do que porque você falou em restauração, mas não é a restauração que eu, pelo menos, entendo, que é ali do canal, Sim. do dente, ou de colocar também nem sei se faz parte da área, colocar os implantes também, se está dentro desse mundo. Só divide para a gente entender, para que a gente possa entender hoje, especificamente na sua área. Hoje a odontologia, ela é multifacetada, né, então existem especialistas para cada área.
Eu sou especialista em dentística e prótese, né, tenho dupla certificação, e existem as especialidades de implantodontia, que é, né, responsável por perda dentária, onde a gente coloca um dente, a gente reabilita o paciente, né, colocando um parafuso, e depois colocando uma prótese mesmo, né, prótese fixa. Existe a área de periodontite, que cuida de todo o periodonto do paciente, que é a parte óssea, ali, perda óssea. Existe a parte de cirurgia oral menor, que a gente chama, né, a parte de retirar mesmo, retirada de siso, por exemplo, e também entra, né, nessa faceta entre os bucomaxilos, que trabalham com traumatologia mesmo, de cabeça e pescoço, que geralmente é hospital, eles vão para o hospital, fazem toda a cirurgia em centro cirúrgico, né, é todo um processo que acontece. Então, assim, a odontologia hoje tem várias áreas, tem a geriatria também, que cuida só de idosos, tem a odontopediatria, que cuida dos meninos pequenos, né? Então, assim, dentro da odontologia a gente tem várias portas que se abrem, assim, para a gente poder escolher o que a gente quer, né? E eu fui para a área de dentística, assim, cara, por ironia do destino. Como eu falei, eu não gostava dessa área, mas acabei criando gosto e entrei. E não é só estética, né? Tem a ver com devolver Não, autoestima, com sonhos, com. Hoje você é procurado para mudar o sorriso. Eu tenho. Existe aí também uma questão da funcionalidade, ou ela é totalmente. A dentística, ela é totalmente estética. hoje, dentro da dentística, nós temos mais duas facetas, né? Duas áreas que a gente chama de dentística restauradora e dentística estética, né? A dentística restauradora, ela vai para uma área ali mais de restabelecer um dentinho que está cariado e ele precisa passar por um processo de retirada de cárie para poder restabelecer a oclusão desse paciente, tá? A dentística estética, ela é realmente estética, então ela vai restabelecer todo o processo ali frontal do paciente, né? Tudo que aparece em linha de sorriso. Então a gente tem esses dois condutos aí. Eu faço hoje os dois, tá? Não é porque eu escolhi atuar na dentística estética que eu não faço uma dentística restauradora. Eu acho que as duas andam em conjunto, elas precisam andar em conjunto, até porque a estética, ela entra num depois, né? A gente tem etapas da odontologia que elas precisam ser seguidas. Então a estética a gente coloca lá para o último. Porque como eu vou fazer uma estética num paciente que não tem uma saúde gengival legal, não tem uma saúde de periodonto, né? Não tem uma boa escovação. O que é o periodonto? O periodonto, quando a gente fala, é o osso, né? Tem pacientes que têm perda óssea, que não cuida, assim, a gengivite, né, pode virar uma periodontite, né? A gente chama. São doenças que são ocorrem doenças na minha bucais, boca, não é só cárie que existe. Não é só Eu cárie. posso ter perda óssea. Perda óssea, que é um tipo de doença. A periodontite é uma perda óssea. A gente começa ali, é uma marginização do paciente. Essa marginização vai causar uma gengivite, né, que é aquela gengiva mais inflamada, sangramento ao escovar, ao passar o fio dental, né, e logo após causa uma doença no periodonto, né, que é no osso. Aí no osso é bem mais complexo. Então a gente tem uma perda óssea que pode ocasionar futuramente uma perda dentária, né? A evolução, o ápice do problema dentro da minha boca é a perda dos ossos. A perda dos ossos, não, a perda dos meus dentes. Sim. Porque dessa gengivite, eu posso, se essa gengivite se piorar por muito tempo, se estender, ela vira uma periodontite, né, que vai causar essa perda dessa óssea. periodontite, porque o meu dente, ele fica... O dente é um osso? Então, o dente não é osso, né? O dente ele tem minerais ali, né? O dente ele está no periodonto, onde é osso, o dente tem minerais, né? Mas ele não é osso. Mas ele né? é fixado. É fixado em osso. E é por né? isso que se essa periodontite acontece, eu vou perdendo e não tem onde se estabilizar. Exatamente. A perda óssea faz com que assim, a gente tenha os ligamentos, né, que fazem com que o dente ele fique acoplado em osso, né? Então a gente tendo essa perda óssea, acaba que o osso não vai ter mais ligamento para poder ficar ali, né? Então ele vai perdendo o osso, o dente vai criando mobilidade até ter essa perda dentária, né? Então assim, existem processos que precisam ser cuidados e avaliados antes mesmo de uma estética, né? A gente não pode pensar, a gente tem que olhar o paciente como um todo, né? Então tem todo um processo. Eu vou explorar
o máximo, porque como ele eu conheço, ele estuda profundamente, ele é analítico, né, o perfil comportamental daquela pessoa que assim, eu vou falar, eu entendo, e é muito gostoso ouvir, vou aproveitar de você. Me lembrei de uma coisa que uma das minhas mentoras, inclusive a Heloísa Capelas, ela passou por um processo recente muito importante com relação à saúde bucal, aos Uhum. dentes, porque estava refletindo, ou seja, a gente, eu particularmente, né, talvez você aí tenha uma outra visão, mas acreditava que é só cárie, que é só isso, mas a sua saúde bucal estar bem, porque desse problema pode gerar outros vários problemas e as Com pessoas pensam certeza. que não é assim, né? A maioria de problemas que nós temos no corpo reflete na sua boca. Por exemplo, uma afta. Não é um simples afta. Mais uma afta, mas eu escovo o dente todo dia, eu passo fio dental todo dia. Pode estar relacionado a um problema estomacal. Então, assim, tudo reflete ali, né, na mucosa, onde é mais sensível, né? A boca, a gente tem tecidos moles ali, então tudo vai refletir esses tecidos moles. Como eu falei, a afta é um caso claro de que você pode ter uma higienização maravilhosa, né, passar o fio dental todos os dias, mas se você não estiver bem, se você tiver uma gastroenterite, ela vai refletir na sua boca. E cuidar do posicionamento dos dentes também, da questão da mastigação, do quanto isso pode estar te gerando outras dores ou outros problemas, ou seja, é muito importante, é Sim, saúde com mesmo, né? certeza. As pessoas, infelizmente, hoje em dia, a rede social, elas trazem, tem muitos benefícios, mas elas também trazem bastante malefícios, porque a desinformação, ela chega muito rápido para o paciente também, né? Então, uma pessoa que é leiga, ela vai olhar aquela informação e, a depender, ela vai traduzir da forma que ela quer. Hoje em dia, eu sinto que temos uma odontologia muito imediatista, né? As pessoas, elas querem sentar na sua cadeira e quer que você resolva o problema dela em 3 horas. Isso não existe. Então a gente precisa ter toda uma cautela, um cuidado, olhar o paciente como um todo. Eu sempre prezo por isso, olhar o paciente como um todo. É muito importante. Isso eu falo para pacientes, isso eu falo para alunos que eu tenho em mentoria, tá? A gente precisa, antes de olhar para a estética, olhar o paciente como um todo. Então o paciente vem com essa ideia de que, olha, eu olhei ali uma lente para colocar no dente que vai corrigir até minha mordida. Cara, existem processos, a ortodontia está aí para isso. Então eu sempre falo para os meus amigos, e alunos também, tá? Cara, ortodontia está aí para arrumar dentes. Lente não faz milagre, tá? Por mais que eu trabalhe com isso todo santo dia, eu faço lente todos os dias. Se o paciente precisar de orto, ele vai passar pela orto. Mas eu não quero passar pela orto. Então a gente não tem um acordo aqui, né? Então eu sou muito ético nessa questão. E é muito importante, até porque a velocidade e pular etapas não vão gerar um bom resultado nem para o seu trabalho, nem para ele. Exatamente. A gente mascara ali, né? Todo um processo. A gente mascara, tá lindo ali por 1 mês, 2 meses, aí depois a oclusão. O paciente não tem uma qualidade mastigatória legal, né? Oclusão? A gente chama de oclusão. É esse processo mesmo, né? De você ver se a mordida está batendo legal, está todos os dentes em posição certinha. E às vezes as pessoas têm uma dentição torta, a gente chama, né, de uma dentição, dentes, umas atrofias de dente, e quer resolver com lente. Nem sempre é assim, então tem todo um processo para se fazer, né? Tem toda uma cautela a tomar, e a gente precisa ser muito responsável com isso. Ou seja, para um entendimento aqui, para chegar ao ponto de chegar nas suas mãos, vai ser necessário que passar por outras etapas, eu tenho que estar realmente com a boca muito saudável, não é qualquer pessoa que pode colocar lente. Com certeza não. A gente passa por um processo avaliativo muito cauteloso. Por quê? O paciente às vezes chega e está com gengivite. Como é que eu vou fazer uma lente num paciente que não tem uma higienização legal? Se ele está com gengivite é porque está ali, tem uma deficiência dessa higienização. Então eu tenho toda uma cautela, porque se eu quero trazer um bom trabalho, se eu quero entregar um bom trabalho, eu quero ter longevidade desse trabalho, eu preciso também ter né, a parte do que o paciente faça parte dele. Então a gente tem que andar em conjunto sempre. Então não, o paciente está com gengivite? Então pera, vamos fazer uma profilaxia, vamos entender, vamos fazer uma instrução de higiene oral, vamos cuidar, e quando estiver legal, a gente volta e você faz as lentes, você realiza esse sonho.
Vários pacientes chegam, porque assim, eu sempre falo, por trás de uma transformação, né, tem uma insegurança, né? Então ali o paciente ele quer resolver rápido, ele quer transformar, ele quer, né, porque tem essa insegurança em sorrir. Mas não adianta assim, se a gente não seguir o protocolo, pulando etapas não dá certo, né? Então eu sou bem rígido com isso. E é necessário que os meus dentes sejam retos, se for necessário colocar um aparelho antes, tudo bem que hoje tem muita tecnologia, vai ser, porque para esse processo todo tem que ser feito antes para chegar até conseguir. Exatamente. Hoje em dia a gente tem alguns pacientes que, por exemplo, têm essa perda óssea genética e eles não têm indicação para ortodontia, por exemplo. Um paciente que tem uma perda óssea genética não pode passar pelo processo do aparelho porque você entende que a movimentação ortodôntica, né, do aparelho, ela vai mexer osso, né? E ela mexe no osso, ela vai tirar o osso de um lugar para colocar em outro. Então o paciente já não tem osso. Imagina você fazer essa movimentação, deixar os dentinhos do paciente mais mole. Então, quando o paciente não tem indicação, e a gente consegue fazer isso através de exames radiográficos, a gente consegue averiguar, a gente, não, o paciente realmente não consegue passar pela ortodontia, vamos ver aqui o que a gente pode estar fazendo. E aí a gente conversa com o paciente, né, vai ter um desgaste desse dentinho para poder fazer as lentes, então tudo muito bem explicado e assinado em termo também, tá? Para ele ter consciência, né, e Exatamente, ciência daquilo. Depois a gente vai falar desses casos. E como é que você consegue, Fábio, trazer essa unicidade, né, esse diferencial? Porque o que a gente vê é que parece que todas as bocas são iguais. Ficam iguais, né? Como é que você traz essa diferenciação ali para cada paciente? Então, quando o paciente chega no consultório, né, o paciente ali passou por todas as etapas, está pronto para fazer as lentes, a gente vai individualizar esse tratamento do paciente. Como? Fazendo um escaneamento intraoral, a gente vai tirar umas fotos iniciais do paciente para entender, né, todo o perfil do paciente para poder encaixar as lentes corretas nele. Então, cada paciente, cada perfil tem um tipo de dente, né? Tem um dente mais ovalado, um dente mais triangular. Então, a gente segue todo um protocolo de realmente fazer essa previsibilidade com o paciente, para ele entender e ver também o resultado final. E aí a gente diminui bastante a questão do retrabalho com isso, né? Então a gente individualiza mesmo, cada paciente é um tipo de dente, não dá para sair colocando todos os dentes em todo mundo, porque não vai ficar legal. E a cor? Por que muitos, não sei se hoje em dia já tem mudado bastante, eu consegui perceber no seu que até as tonalidades são diferentes, não é aquele Colgate, né, para todo mundo. Aí entra a etapa de técnicas. Hoje existe uma técnica que é a mais, assim, era para ser a mais usada, né, uma técnica que a gente segue o natural, a gente, né, tenta seguir o mais próximo do natural possível. Então a gente chama de estratificação dentária. A gente faz realmente todos os pontos que um dente natural tem, usando a resina. Então a gente faz os mamelos ali, toda essa não vai entrar essa parte de anatomia. O mamelo é a quebradinha aqui na... aquelas quebradinhas, toda a estrutura que a gente vê rachadinha, a gente tenta, né, copiar reproduzir em resina. E aí a cor vai exatamente para esse ponto. O paciente que é mais de idade, a gente escolhe uma cor um pouco mais amarelada, né? Não dá para colocar um BL2, né? Que a gente tem escalas de cores que vão de dentes clareados, que é BL1, BL2, BL3, e tem os de dentes naturais, né? Que vai B1, A1, A2, e todos esses Azinhos, né? São saturações que existem na odontologia. Então a gente tem que ver o tom de pele do paciente, ver qual melhor cor se encaixa para a gente poder fazer as lentes. Então, todo paciente mais jovem, não tem problema o paciente querer um dente mais branco, né? Ele é jovem, dá para a gente fazer toda a caracterização do dente ali, a gente escolhe uma cor branca, mas a gente deixa o mais natural possível, sempre, né? Sempre prezando pelo natural. Porque aí realmente fica a Carolina, a outra pessoa, Exatamente. Não todos os dentes dos mesmos tamanhos. Eu tenho dentes maiores, mas tem gente que tem um dente menorzinho. Se você colocar, de repente, um dente muito grande, vai ficar tão estranho ou talvez nem combine. Existe como existe na... como é que você faz essa avaliação? Porque, por exemplo, a sobrancelha, não dá para você ir ali fazer uma micropigmentação e ficar todas iguais, porque eu nunca tive muito pelo, né? E eu fiz uma micropigmentação numa época, aí depois eu fiz com laser para retirar, porque tudo mudou, não era mais daquela forma.
E assim também é com relação à estética, tem você olhar, o formato do rosto, até a boca influencia. A gente chama de visagismo, né? Uhum. Então, na odontologia também existe, tá? E a gente olha realmente um rosto mais retangular, a gente tenta prezar por um dente mais triangular, então a gente tem todo um processo a seguir. Às vezes a gente tenta suprir a expectativa do paciente, que às vezes o paciente vem brifado assim, ó, eu quero esse dente aqui. Então a gente tenta explicar para ele, ó, talvez esse dente não combine tanto com o seu rosto, o modelo tá lindo, mas às vezes a gente precisa explicar para o paciente que nem tudo ali é para ele, sabe? Então, assim, a gente segue alguns parâmetros bem bacanas. E, assim, é o que vai dar toda a diferença no resultado final. Com certeza, né? Com certeza. A resina, você trabalha com resina. Existem outros tipos de facetas? Tem alguma diferente? Tem algum diferencial no material que você trabalha? Então, hoje, o meu foco é resina, tá? Mas também trabalho com porcelana, não descarto esses tipos de trabalho. Mas gosto mesmo de fazer resina. A minha procura mesmo é resina. É pela questão de parecer porcelana, a resina realmente parece porcelana, quando bem feita, quando bem polida, né? Mas tem outros materiais, tem a porcelana, né? A gente tem a zircônia também, aí que tá aí no mercado. A tecnologia tá altíssima. Tem lente de zircônia. Lente de zircônia. Eu fui gerente de joalheria há muito tempo, então a zircônia é a pedra que supostamente imita o diamante. Então hoje existem lentes. Exatamente. Tem. Então são lentes, na verdade o que a gente está falando aqui é, se você quer alterar o tamanho, a cor, ter um sorriso mais bonito, você vai fazer lentes. Exatamente. E ela tem tipos de lente, que são a mesma coisa que as facetas, a nomenclatura, facetas e lentes, mesma coisa, tá? Alguns falam lentes em resina, outros falam faceta em resina, tudo a mesma coisa. Então a gente tem que entender o que o paciente quer, né? Também o custo-benefício do paciente, né? A lente de porcelana hoje no mercado ela é uma das mais caras, né? Então a gente tem a lente em resina que o custo é menor, né? Algumas das vezes é menor o custo da resina. Então a gente tem que entender o paciente e também indicação. Tem paciente que tem indicação para aquilo e tem paciente que não tem. Não adianta eu querer colocar, por exemplo, aqui, resina em paciente com uma oclusão que não vai dar certo. Não combina. Mas um paciente, por exemplo, um paciente bruxista, é um paciente que tem um desgaste do dente ali, a gente percebe que ele tem um ranger de dente ali, e a maioria das vezes acontece à noite. Então ele tem uma indicação ali para as lentes em resina, né? Por quê? Quando for ranger, se ranger durante o dia, ele vai ranger o quê? A resina, não vai ranger dente, né? Então a gente vai preservar todo o material ali, o minério do dente, vai ranger a resina. Claro, a gente usa placa, meio relaxante para poder amenizar todo esse processo, a gente entra com psicólogo também, então é muito importante, que não dá para a gente falar, vou tratar o bruxismo, não é assim. A gente entra, né, com a placa meio relaxante, mas ele tem que ver a causa do que está acontecendo, uma ansiedade, né, exacerbada aí, a gente tem que ir bem ali no âmago para conseguir compreender. Exatamente. Inclusive, eu quero até dar um depoimento nesse sentido para que você aí do outro lado pense sobre isso. Gente, eu jamais imaginaria, graças a Deus também a Priscila, né, me trouxe essa luz aí. Estava pensando que eu estava perdendo o cálcio, que eu tô velha, que era isso, que era aquilo outro, porque o dente quebrando. Quebrando, né? Mas eu tinha passado por um processo de divórcio. Toda uma situação extremamente desafiadora, mesmo sendo profissional da área, né? Cuidando de pessoas com ansiedade, né? Tratando isso dentro, né, do sistema ali. O que me aconteceu? Nem estava pensando que poderia ser bruxismo. Estava achando que estava velha e faltando cálcio. E não. Acontece E bastante. abrindo a boca, e nunca pensei. Então, assim, eu estava com a boca travada, que até hoje ainda está assim, eu preciso fazer um relaxamento, porque muitas vezes você se cala tanto, é tanta coisa que a gente trava. E aí eu ia, e estava quebrando, olha aqui, e se você não cuidasse, não tratasse a tal ponto,
E é muito sério, né? Essa Muito questão sério. desgasta muito, né, Fábio? Desgasta a ponto de ter que fazer canal em dente. A gente chega num período que o paciente sente muita sensibilidade, porque já desgastou toda a parte de esmalte, chegou em dentina e expôs polpa, por exemplo. Já tive vários casos de paciente que teve que fazer canal em todos os dentes da frente, porque chegou a um ponto que desgastou, a ponto de chegar a expor polpa mesmo, expõe. E é muito grave. O paciente às vezes percebe, mas não tem aquele entendimento de ir no dentista, né? Infelizmente, é o que mais acontece. E aí as lentes estão aí para isso, para ajudar nesse processo. E quão antes você for, porque depois, nossa, mas é muito caro, caro é ficar sem comer, porque sem falar dos outros problemas. Sim, qualidade, né, de vida. Tem toda uma função ali por trás, não é só estética. A gente pensa, lente estética, não, gente, tem toda uma função por trás. Com as lentes também a gente consegue trazer essa questão mastigatória, né? Hoje a gente tem os tabletops. O que são os tabletops? Justamente essas pessoas que perderam minerais, né, perderam estrutura dentária, a gente vai colocar ali em resina esses tampos, né, que a gente fala que as partes oclusais que o paciente perdeu em resina, a gente vai restabelecer novamente esses dentinhos do paciente em resina. Então tem toda uma função, né? A resina ela tá aí ela chegou para inovar. Cada dia que passa tem mais resina chegando no mercado, tecnologia, e a gente está usando a nosso favor, né? Eu ia fazer essa pergunta, ainda bem que você trouxe, né? Não, ela vai te trazer benefícios Com além da certeza. questão estética, da vaidade, que é muito legal também, né? Não, é lindo. A gente olha assim, eu até falo, o paciente sempre a gente vende muito porque a gente tira fotos de qualidade, então é lindo de ver. Mas por trás tem todo um processo. Às vezes o paciente estava ali, antes de fazer as lentes, estava com bruxismo, a gente restabeleceu toda a parte oclusal do paciente, a gente restabeleceu toda a função para ir para uma parte estética. Então ali o que a gente está vendo ali é o que está na frente, né, o frontal. Mas além de estética, tem muita função. Há muita função. Isso é maravilhoso. E a questão da autoestima, me conta um caso que eu imagino que você deva ter muitos, né, diante de tantos casos que você Nossa. já nos trouxe aí e que fez muita diferença, que foi um impacto para a vida mesmo. Porque, gente, autoconfiança, a autoconfiança que é gerada muitas vezes por um silicone, sabia? Que tem muita gente que acha que, é só estética, não é? Ninguém sabe o que é para aquela pessoa que nunca teve peito ou que Exatamente. tem esse sonho. E dali a pessoa fala, gente, mas depois fulano cresceu na carreira, conquistou um cargo diferente, abriu um negócio porque colocou peito. É muito fácil para quem não sabe a dor que é e a autoconfiança gerada quando você conquista algo que para você era importante. E eu, graças a Deus, sempre eu amo sorrir, né? Eu cuido. A Priscila vai dizer que é mentira, que eu não cuido tanto. Eu não cuido como eu deveria, eu sei, hoje em dia, né? A gente vai conversar, viu, doutor Fábio? Vocês vão ver coisas por aí, porque eu estou nesse processo agora de uma nova mudança, mas eu sempre fiz questão de ir anualmente, porque ficava mais econômico, e eu, graças a Deus, eu nunca usei aparelho. Todo mundo pensa que eu usei aparelho, porque os meus dentes, diferentes do meu irmão, não eram menorzinhos, então eu tive essa sorte, e eu acho que Deus sabia que eu gosto de falar, de sorrir, de mostrar os dentes, e então, para mim, eu não sei qual é a dor de alguém que tinha ou dente muito pequenininho, né? Eu tive um relacionamento com uma pessoa que foi na mesma dentista que eu durante todo esse tempo. Ele também tinha os dentes menores, reestabeleceu para ele, era tão importante o dente, tanto que ele escovava muito mais que eu, e eu assim, desleixada. E porque sou mesmo, porque graças a Deus tive essa sorte, mas e para quem não teve? Conta pra gente o que é esse restabelecer ou dar um sorriso para alguém, né? Exatamente, igual eu falei, por trás de toda transformação ali vai ter, né, uma história de superação, vai ter uma insegurança do paciente. Lembro de um caso de uma paciente que ela chegou para mim e falou, doutor, eu não sei o que é sorrir em foto, eu não sei o que é sorrir em foto. Todas as fotos sérias, muito séria, e o pessoal sempre acha que eu tô triste, e eu falo, e o que tá acontecendo? A gente entrou
no assunto, assim, cara, ela tinha todos os dentinhos tratados canais. Então, antigamente, quando não arrancava, fazia canal nos dentes, né? Então, ela fez canal em todos os dentinhos, e a gente tem um processo, quando a gente faz canal, que os dentes ficam todos escurecidos. Então, ela tinha essa vergonha de rir justamente porque todos os dentes dela eram muito escurecidos. Depois de muita conversa, eu entender todo o processo dela, foi, além de um processo estético, foi um processo dela se entender também, né? Não adiantava eu fazer os dentes mais lindos do mundo se a paciente ia continuar sem conseguir rir, porque dentro dela tinha um trauma ali. Então foi todo um processo, a gente cuidou, com muitas conversas. Eu falo que a odontologia é muito terapia também, a gente tem que sentar e ouvir. A gente tem que entender a dor do paciente, não adianta, porque a gente tem que se colocar no lugar dele para a gente trazer um bom trabalho, fazer um bom trabalho, para a gente poder entregar um trabalho de qualidade, né? E fazer o paciente ter autoconfiança. É muito importante. E quando eu fiz as lentes dela, eu mostrei para ela, essa paciente ficou 5 minutos na minha cadeira, derramando lágrimas, e eu fiquei assim, estático. Nessa hora a gente fica sem saber o que fazer. E eu, justamente, foi uma hora que passou um filme assim, pela minha cabeça, falei, cara, olha só, trabalho lindo que a gente faz, né? É um trabalho assim que a gente não tem muito noção na correria do dia a dia ali, a gente atendendo um paciente e outro. Ouvir é muito importante, né? E ouvir a história dela e o quanto aquilo doía para ela, a gente conseguiu ver em lágrimas, assim, toda a superação que estava acontecendo, toda a renovação que estava acontecendo, foi lindo. Eu lembro que eu abracei ela, a reação que eu tive foi abraçar e falei, cara, eu tô aqui, por que precisar? Tá? E aí a gente foi. Ai, nossa, chega. É muito gostoso. É muito bom. É uma sensação maravilhosa, maravilhosa. E eu acho que, assim, por isso que eu falo, me encontrei, cara. Me encontrei, assim, de uma forma que não tem dinheiro no mundo que pague, assim, a sensação de devolver um sorriso. Tanto que na minha bio tá lá, né? Um sorriso pode mudar o mundo. E realmente, um sorriso muda muita coisa. Tá? Ainda mais quando esse sorriso vem acompanhado da confiança, né? Vem acompanhado do saber que a pessoa é poderosa mesmo, que ela pode mesmo sorrir, que ela consegue sorrir, que ela tá com vontade de sorrir, é maravilhoso. Eu tenho uma história com sorriso. Uma colaboradora que trabalhou comigo, cuidou do Guilherme. Primeiro teve a Neuma, que vamos valorizar as pessoas que cuidam dos nossos filhos enquanto estamos trabalhando, e a Neuma tinha um problema no pé. Depois que foi com a Neuma que eu entendi o que era diabetes, que eu não sabia, e o pé estava sempre com calos muito grandes e tudo. Foi aí que eu conheci podólogos e o quanto vocês são importantes na vida das pessoas. E, poxa, ela cuidava do meu filho, ela estava ali, eu via que ela estava... Era tanto calo que ela não conseguia pisar, e eram calos secos, enormes. Uhum. E eu, gente, precisa ir em algum lugar. E, poxa, ela cuida do meu filho para eu poder trabalhar, então eu acho que minimamente aí com a Neuma eu tive esse conhecimento, e ali minha mãe que trabalhou, né, em hospital, gente, não estou aqui no meio de tantos médicos, profissionais da saúde, de todas as áreas, essas áreas que são tão complementares. Eu sou filha de uma técnica de enfermagem, não é de uma enfermeira, é de uma técnica de enfermagem que cuida ali de verdade. Eu entendi o que era uma vozinha com CA. E eu, mãe, o que é uma voz? E ela chegava com tanto carinho depois do plantão falando, e eu ouvia aquela história inteira da minha mãe que chegava do plantão. 7h30 da manhã, que ela trabalhava ali no Hospital da Ceilândia, próximo à casa dela, né, que minha mãe está morando lá até hoje, graças a Deus. E ela chegava, estacionava o carro bem cedinho, porque ela chegava às 7h. E aí eu tomava café ali com ela e ela contava. Chegava do trabalho, pra você ver o que é uma pessoa gostada que faz. Nossa, uma vozinha com CA, o que é, mãe? Com câncer. Uhum. Lá no PS da Gineco, que ela troca. Porque o técnico de enfermagem é ele que troca o lençol, é ele que troca, é ele que dá o medicamento, tem a equipe, a enfermeira que distribui ali tudo, que supervisiona tudo aquilo, mas ela sempre tão respeitosa, com tanto amor, e aí eu via tudo aquilo. Então, dentro da ginecologia ali, eu conheci, né, os ginecologistas, porque ia com ela, voltava, enfim. E a minha mãe,
que sempre ajudava os vizinhos ou outras pessoas, falou, Carolina, tem alguma coisa aí com a Neuma deve estar com diabetes e tal, 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 tal. E era isso. Então, minha mãe sempre auxiliou muito nessa questão da saúde, todas as pessoas ali da comunidade, que ela trabalhava no hospital público. Isso que ela passou num concurso público, né? Depois, gente, a história dela é linda. Eu vou trazer a minha mãe aqui, que é da área da saúde também. Aposentada, graças a Deus, hoje, e recebeu menção honrosa. Nossa, que lindo. Por ter feito, inclusive, parto, porque chegou ali, tá na ponta, né? Mas, enfim. A Neuma, através da minha mãe, a gente entendeu a questão da diabetes. Tô falando dela porque eu vou chegar na outra colaboradora, que era a questão do dente. E aí, eu sempre, poxa, a gente pode auxiliar aqui, vamos. Foi restabelecido com podólogos, com tudo. E lá ela entendeu que a diabetes era aqui, por isso que tantas vezes... E se você não cuida, você pode perder Sim, pé, certeza, dedo e tudo. E aí, tive a Simone, que foi a segunda que cuidou do Guilherme, né? A Neuma ficou comigo 7 anos. E a Simone cuidava do Guilherme, ele já maior, grandinho. E eu não entendi por que a Simone só falava com a mão na boca. Acontece muito. E falava, e ela era tão alegre, ela ria tanto, ela dava cada gargalhada, mas aquilo vinha para a mão. Até que eu falei, Simone, o que que é? Aí a gente viu, ela não tinha. Então você imagina que, e depois que eu fui entender, porque uma pessoa com cárie é uma doença, né? E ela cozinhava ali, fazia tudo isso. Isso eu só fui entender depois, tá? Porque no primeiro momento eu não pensei nada disso, eu só olhei assim, gente, todo mundo tem direito a sorrir, como assim? O que que eu vou fazer? E eu já tinha, graças a Deus, uma condição, graças a essas pessoas que trabalham nas nossas casas, cuidando dos nossos filhos, nos auxiliando, a gente pode ir crescendo. Eu acho que tem que haver essa corrente do bem também. Eu não tinha condição de pagar aquele tratamento inteiro, mas aí eu falei com um dentista que conhecia, com o pessoal do trabalho, com fulano, nós conseguimos isso, e aí pude auxiliar a Simone nesse sentido. E, gente, ela voltou a sorrir. E aí... Maravilhosa no mundo, né? Sabe, poder... E era uma colega de trabalho, quem atendeu foi o marido, que é um dentista, o marido da Lisa. Na época trabalhava comigo na Mercedes também. E todo mundo ajudou. Se você pode ajudar, Sim, você pode auxiliar de alguma forma, né? Pessoas que... Porque aquilo foi vida, valia mais do que... Não era uma casa, não estou ajudando, vou te dar um carro, não é nada de... É assim. E depois eu fui entender que tudo aquilo... Cárie é transmissível? Não. Não transmite. Não transmite. Cárie é uma doença que vai ocorrer, né? Uma doença multifatorial, que ela vai ocorrer dentro ali da sua boca, pela falta de higienização, pelos alimentos mais ali ricos em açúcares, e aí acaba que a cárie vai acontecer ali, né? Mas não é transmissível, não tem nada a ver, né? Inclusive é um mito, tá? Cárie não é transmissível. Então você pode beijar na boca de um rapaz não é o ideal, sem né? dente, assim, que né, não escova e tal. Ai, então, esse é um fator dentro da sua área que traz de novo essa questão de eu poder mostrar, né? Com certeza. É muito bonito, assim, a odontologia ela é uma profissão muito bonita, e eu digo de todas as áreas. A área da reabilitação, né, que ele vai reabilitar o paciente que teve uma perda dentária. Antigamente tinha muito isso, sentiu dor de dente, ia lá no barbeiro, arrancava. E o quanto o dente é importante, Meu gente. Deus, uma perda dentária, ela ocasiona um caos em boca, assim, absurdo, e às vezes o paciente não tem noção disso. Eu tenho muitos pacientes, eu atendo numa clínica, eu fiz uma promessa, assim que eu formei, que independente da minha condição financeira, ou se eu abrisse uma clínica, eu sempre atenderia aonde eu fui criado, que é em Santo Antônio Descoberto. Inclusive, atendo lá até hoje, né, meus pacientes adoram meus velhinhos de lá, tem muitos velhinhos lá, e eles todos contam a mesma história. Sentiu dor, arrancou o dente. Cara, isso causa uma disfunção em boca horrível. E aí trabalhar com prótese, às vezes é incômodo para o paciente. Assim, eu sei que é fundamental, mas é incômodo. O paciente se sente incomodado, tem toda aquela insegurança de sorrir com uma prótese total, né? Porque às vezes ela pode cair. Então, eu trabalho muito com isso. E, infelizmente, nessas áreas, como Santo Antônio Descoberto, eles têm esse pensamento, sabe? Eles sentem dor e eu tento conversar com eles. Cara, vamos fazer um canal nesse dente, vamos perder esse dente. Não, mas eles querem arrancar o dente. Tem muito disso.
Infelizmente, a gente está tentando mudar a cabecinha deles, a gente, né, mostrando o que uma perda dentária pode causar. E entender que os filhos dessas pessoas talvez também pensem assim, né? É necessário que haja um momento de, opa, É reflexão total. e outra é a sua saúde, porque a mastigação, né? O alimento, a deglutição, é todo um sistema, né? Exatamente. Uma perda dentária, o paciente vai sobrecarregar um lado da boca porque não consegue morder do outro. E aí não vai fazer a mastigação correta para o bolo alimentar. Então, cara, um problema ocasiona o outro. Aí vem a gastroenterite, porque, né, então, assim, dente é muito importante. E às vezes as pessoas não têm noção disso. Vai arranca, depois faço uma prótese, ou depois eu faço um implante. Às vezes nem faz, sabe? Fica sem mesmo. E o dente que perdeu, o de cima, começa a cair, aí vira... Exatamente. É muita coisa mesmo, Muita né? coisa. A gente tem um processo ali de perda dentária em mandíbula, então ali a maxila, o dente, ela entende que ele tem uma oclusão. Se eu perco um dente de baixo, o dente vai começar a descer, tentando achar essa oclusão. Até agora, eu preciso de uma palavra para compreender essa oclusão. Oclusão é a mastigação, mesma coisa. A mastigação, entendi. Oclusão, quando o paciente tem uma boa oclusão, é quando todos os dentes em boca estão encaixados. Quando A mordida está encaixadinha. Exatamente. A gente fala mal oclusão quando o paciente ele tem, né, alguns defeitos na mastigação. E se eu não tenho um dente, eu não tenho... Uma boa e aí oclusão. ali ele entende que precisa... Ele precisa achar um ponto de contato ali, né? Para mastigar. Para mastigar. E aí, o quanto que o nosso organismo é inteligente, né? Ele entende que é assim, tem que ser assim. Quando não é, ele vai tentar procurar. Então aí é onde acontece essa perda dentária, a parte superior. E aí eu perco o meu dente de cima para que haja um equilíbrio. Exatamente. Uau! Nosso organismo é louco. Perfeito. Deus é lindo demais. Demais da conta. Muito. E você trazendo essa história da questão de antigamente, né? Que não é tão antigamente assim. Sim. Até hoje acontece. Se a gente for pensar, acontece. E é muito importante que vai ficar mais caro, porque você vai ter outros problemas. Então, cuida de verdade, vá ao dentista periodicamente. Mas eu vou pagar, ele está dizendo que eu não tenho nada. Que bom! Eu fico triste. Nossa, eu amava quando a pessoa... Tá tudo bem, volta, faz essa manutenção, porque de repente você fica um tempão sem ir, parece que lá já vem caro, e aí já vai ficando mais caro. Já tem um monte de problema. Sim, com certeza. A gente fala assim, existem processos que podem ser evitados com uma escova e uma pasta dental. É simples. Você tirando 10 minutos do seu tempinho ali todo dia para poder escovar os dentes, cara, você evita tanta coisa, tanto problema. E o fio dental, mega importante? Mega importante. E independente se antes ou depois, tá? Fio dental sempre, tá? Pós-refeições, de manhã cedo, passa o fio dental, é muito importante, né? Porque a gente tem hoje em dia as cáries ali, que a gente chama cáries de fio dental. A gente sabe quando o paciente não passa fio dental, né? A Priscila fala isso. Eu sei que você não tá passando o fio dental. Que vai ficando mais branquinho, né? Vem né? Gente, é muita humilhação. Então, ó, melhor levar isso a sério. Como eu te falei, eu sou negligente, acredita? Mas a gente costuma ser mesmo. A gente, as pessoas da área da saúde geralmente costumam ser negligentes, porque elas se dedicam muito pelo outro e esquecem muito deles. Pode ser. Os dentes do Guilherme eu sempre estou ali olhando, porque eu falo que assim, uma das minhas maiores felicidades com o meu maternar foi aos 18 anos entregar o Guilherme fisicamente, porque o Gui, assim como eu, tivemos, né, uma questão com obesidade, então o Guilherme estava malhando, aos 18, tá? Malhando, estava magro, estava feliz com ele, já estava na academia, com o músculo estava diferente, porque a gente conhece o adolescente que vive com a blusa de frio, do adolescente que não, então assim, ele já estava se achando, porque o Gui, eu falo que ele ficou 1000 anos de aparelho, porque o bichinho tinha tanto dente que ele teve que tirar dente, era tudo encavalado, não puxou pro meu dente, não sei pra de quem foi, mas enfim, e ele estava sem aparelho, os dentes retos, lindos, né, e sem espinha. Olha que bênção. Que maravilha. E graças a Deus, até aquele momento, se ele está bebendo hoje, ou o que está fazendo é problema, mas até aquele momento ele estava sem Você vícios. Fez a sua parte. Fiz. E foi muito feliz, mas quando eu falo do dente, eu tenho, porque ela entregou a arcada como era, o molde, a pasta, né? a pastinha,
E você falar assim, olha filhos, olhem para essas mães que cuidaram e que colocaram aparelho em vocês, porque, poxa, ir no dentista todo mês é muito amor. Uma mãe que faz Sim, isso é um exatamente. investimento, e você vê um filho assim, sorrindo, porque não é brincadeira, aquele monte de dente todo. Sim. Então, é amor, e você olha aqueles dentes e fala assim, poxa, eu me empenhei para que hoje, talvez para vocês, filhos, que estão aí, usaram o aparelho a vida toda e acham que é simples, né? Mas teve muito empenho Né, a do maternidade, dentista. ela é linda, né? A mãe, ela olha como um todo, assim. Eu falo, minha mãe também, mesmo processo, tá? Foram 6 anos usando aparelho, então, assim, mãe, muito obrigado, tá? Você fez a parte essencial, assim. Eu tenho algumas coisinhas para fazer em processo meu mesmo, mas, assim, a parte ortodôntica, minha mãe, assim, com excelência. E é tão importante que as mães olhem realmente para isso o quanto antes, né, Sim, Fábio? com certeza. 2 aninhos já, primeiro dentinho, nasceu o primeiro dentinho ali já, levar o dentista, tá? Tem todo um Sério? acompanhamento. Sim, tem que levar. Até porque tem todo um processo ali que a gente trabalha em conjunto com os fonoaudiólogos, né? Para fazer ali a cirurgia de freio de língua, o freio labial. Então tem todo um processo que a gente tem que cuidar desde Sempre pequeno. quanto antes melhor, né? Quanto antes, melhor. Como é que você lida com os pacientes? A gente já está chegando na parte final, tá tão gostoso, mas eu quero ainda perguntar de rede social e como que você lida com pacientes que têm receio. Porque eu quero muito, mas eu tenho medo, eu tenho receio de toda essa questão de procedimento estético, de como vai acontecer, ou eu vou ficar sem. Como é que você, o que que você, como você vai trazendo essa Uhum. clareza, desmistificando Bom, isso? então, hoje em dia, né, o que a gente tem mais falado ali, o receio do paciente em relação à lente é desgaste. Vou desgastar o meu dente? E se eu quiser tirar a lente depois? Vou Pode? conseguir tirar? Depende. Na maioria dos casos, sim. Se o paciente quiser fazer a reversão das lentes, ele consegue fazer, até porque é um incremento em resina que a gente coloca por cima do dente do paciente, né? Então, tirando corretamente, não vai haver nenhum desgaste de dente. Então, o paciente consegue reverter, tá? As lentes. Então, assim, a maioria dos casos, o paciente não tem desgaste, até porque a gente, né, seguiu todo o processo, a gente passou por ortodontia, conseguiu consertar o que tinha que consertar, né, em mordida. Então, o paciente vai chegar mesmo só para fazer o incremento em resina, né? Então, a resina vai ali na frente do dentinho, bonitinho, pronto. Paciente quis tirar, tirou. Tá? A gente usa uma broca especial para desgastar somente a resina. Quando chega em dente, a broca não desgasta mais. Então, um receio maior do paciente A é esse. própria broca freia. Ela não consegue desgastar o mineral do dente. É bem legal. É uma multilaminada que a gente chama, eu uso bastante. Caso de retrabalho, por exemplo, o paciente fez um trabalho com o dentista e não ficou legal, e a gente usa essa broquinha para poder tirar todo o trabalho, e a gente cura dessa saúde gengival do paciente e refaz o trabalho. Né? E porque tem muita coisa que a pessoa quer fazer, eu vou dar um exemplo do meu entendimento Uhum. para que você consiga trazer na visão da odontologia aí, né, enfim, da área. Eu quero colocar aplique no cabelo, né? Mas eu vou ter o custo daquele aplique. Vou de uma forma mais simples ainda. Eu tô com cabelo ruivo, hoje mesmo eu fiz a Manutenção. manutenção. Então, não é só a primeira vez que você fez, eu vou ter uma manutenção a partir dali. Ah, mas é muito mais econômico ser loira, por exemplo. Porque você faz ali de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, traz uma saúde. Agora, quando você quer uma mudança dessa, parece que, né, mas todo mês tem ali. E essa lente, eu vou corrigir algo, mas existe uma manutenção com isso? É só aquele valor de eu ter colocado, ou daí para frente tem um outro custo maior? O que acontece? Hoje, é tudo muito bem explicado para o paciente. Por exemplo, a manutenção ela tem que ocorrer, né? Ela faz parte de todo o processo de longevidade das lentes. Então, assim, fez as lentes, o paciente retorna com 6 meses, a gente vai avaliar para ver como é que tá, como tá a saúde gengival, né? E vamos fazer essa manutenção que consiste em polimento das lentes, né? Ver se não tem nenhuma quebra. Às vezes o paciente dá uma lasquinha, mordeu algo mais duro ali, acabou lascando a lente, e aí a gente vai fazer essa manutenção. Então tem que ter, né?
essa dinâmica de 6 meses retornar, como se fosse fazer uma limpeza dentária. Tem que retornar, tá? Não pode... Fez as lentes, vai pro mundo, não, jamais. E paciente meu sabe, eu mando mensagem mesmo, pergunto, tá chegando mês que vem de fazer manutenção, vamos fazer sua manutenção? Porque tem que fazer, cara, é um trabalho que eu faço e eu quero que ele tenha a qualidade do dia que você saiu, quero que esteja daqui 5 anos com a mesma qualidade. A lente escurece? Resina não escurece. O que acontece? Pode beber vinho para sempre. A gente pede para o paciente sempre ter uma cautela. Eu nunca proíbo o paciente de ter uma alimentação da forma que ele queira, né? Paciente que gosta muito de café, o que a gente pede? Beber uma xícara de café, tomar um pouquinho de água, já é o suficiente ali para não ter esse manchamento. Quando as lentes feitas com uma boa resina, um bom polimento, cara, não tem problema nenhum, tá? Vida que segue, vida normal, contanto que faça a manutenção. Por quê? Nossa alimentação ela é ácida, né? E ela vai acabar saindo esse polimento que a gente faz nas lentes, principalmente nas lentes em resina, tá? Mais nas lentes em resina. Lente de porcelana nem tanto, não precisa dessa manutenção periódica. Mas nas resinas precisam. Então, nossa alimentação ácida vai deixar essas lentes opacas, a gente vai percebendo que ela vai sair no brilho, e aí que entra a manutenção. A gente vai fazer de novo o repolimento dessas lentes. E aí, você perguntou, né, vai mudar de cor? Não, não vai mudar de cor. Ela pode manchar. Por quê? Você deixou de fazer a manutenção, ficou opaca. Quando você tomou ali um corante, algo mais rico, né, em corantes, vai acabar manchando essa lente. Então, a resina, ela mancha, ela não muda de cor. Tá? Então, por isso a importância da manutenção. E façam suas manutenções, pelo amor de Deus, gente. É igual, às vezes, até o piso, então. Sim. Porque tem um momento do piso mesmo, que se saiu aquela placa ali de cima, como se fosse uma proteção, aquele piso começa a manchar. Exatamente. Só que aí não adianta você limpar e limpar, porque é como se ele tivesse já poroso. Exatamente, então, essa é a palavra. Então a manutenção vai fazer com que você traga o brilho e a força novamente, é isso? A resina, com esse polimento, ela fica, né, hidrofóbica, né? Então todo alimento ali líquido que vem com corante, ela vai expelir. Então é muito importante esse processo de manutenção, tá? E ele é mensal, semestral? Então, hoje a gente está usando uma resina, né, uma tecnologia muito boa, resina no mercado para os meus pacientes. A primeira manutenção sempre com 6 meses, tá? E depois de 8 a 8 meses o paciente retorna para fazer a manutenção, tá? Então essa de 6 meses é para avaliar como é a alimentação do paciente, para ver o quanto essa resina ficou porosa ou se ainda está com brilho legal, e aí a gente consegue avaliar direitinho para ver se continua em 6 meses ou vai para 8 meses, 1 ano. Maravilha, muito bom. Ou seja, sim, há uma continuação disso. Uma dúvida, a resina é como se eu colocasse uns filmes em cima do meu dente natural. É isso? Sim. E eu vou precisar escovar da mesma forma? Essa resina, ela protege meio que o meu dente também? Ou não é por aí? Já veio muitos pacientes querendo colocar as lentes porque não queriam ter cáries. Foi isso que veio na minha cabeça. Não, assim, a cárie está relacionada à sua higiene bucal, à sua alimentação. Então, assim, pode acontecer de você ter uma cárie mesmo usando lente, né? A resina tá só pela frente do dente, atrás a gente tem ali. Ah, não é todo, não é como se fosse o chiclete, o clórex, que eu falo que os dentes... Olha lá, o clórex está na boca. Então não é inteiro. Não. Ela só é na frente. Só na frente, só a parte estética, né? Então ela é como se fosse um encaixe mesmo. A gente vai desenhando um pouquinho por trás, pega por trás ali e desenha pela frente. Então a gente tem ainda dente por trás, né? Então se não passar o dental, se não tiver uma boa higienização, vai ter cárie. A gente chama de infiltração, né? Vai infiltrar essa lente. E aí, cara, infiltrou, só fazendo outra. E vai pagar de novo. E a lente cai? Então, a gente faz todo um planejamento, né? A gente individualiza com o paciente, bonitinho. Então, tem um planejamento. Pode acontecer de quebrar sim. O paciente, às vezes, tem um ato ali teleférico, acaba que gosta de abrir garrafa com dente. Cara, eu sempre, assim, falo o beabá pro paciente. Adoro falar o beabá assim no final. Esses hábitos de roer unha, abrir ketchup com dente, isso não existe, tá? O saquinho? Jamais. Tudo aqui, ó. Não faço isso, imagina.
Sério, jamais. Por quê? Tá ali escrito, geralmente nesses saquinhos eles sempre vêm com abridor para facilitar, então a gente vem aqui com a pontinha do dedo e abre, nada de dente, dente foi feito para mastigar, foi feito para abrir saco, não foi feito para abrir garrafa, né? Então eu sempre falo beabá para meus pacientes, eles sabem, eu sou chato, viu? E o que passa a sacola, o plástico? Jamais, assim? pelo amor de Deus, se eu ver, a morte do dentista aqui. Gente, como a gente tem hábitos que são tão... Não, palito de dente, que não é um palito de dente. O palito ele foi feito ali para a gente poder petiscar. E um ser humano divino chegou, olhou pro palito e falou: quer colocar na boca? Não, jamais. Fio dental serve para fazer Aqueles flots, acho que é um flotzinho que chama o termo em inglês. Que vem com a linhazinha. É ótimo. Paciente quiser comprar, super indico. Ótimo. Porque eu tenho, preguiça, né? De, né, passar o dedinho. Tem que ter paciência, né? Confesso realmente, que sim. Não é? Confesso Vamos que falar, não sim. é simples. E é desafiador. Uma pessoa que tem esse cuidado com a boca, eu acho assim, super lindo. E ficar escovando 1000 horas. Pra quê, gente? Então assim, pelo menos uns 5 minutinhos. 5 minutos, 5 Fábio? minutos. Né, a gente sempre fala, é muito importante esse processo, né? Um autocuidado ali, de a gente fazer toda a escovação, de baixo para cima, de cima para baixo, nos superiores, para a gente realmente tirar todas as bactérias. Então, 5 minutos eu acho ali um tempo bem razoável. Uma das coisas que a gente faz aqui no consultório aberto, que se você tiver aí dúvida, eu posso perguntar tudo. As pessoas têm uma questão com falar valores, com preço, com das coisas, né? Você pode falar em média, quanto não precisa ser o seu específico, ou se você quiser falar quanto fica de verdade, a gente pensando num processo dessa reabilitação, porque eu entendi que tem que reabilitar, deixar funcional, para que eu venha com a estética, certo? Em média, varia-se de quanto a quanto? Olha, uma reabilitação do paciente em torno aí de uns 12 mil reais. A reabilitação. A reabilitação completa. E as lentes? As lentes, assim, hoje em dia, em média, você vai gastar em torno aí de uns 7 mil reais para fazer superior. Melhorou, né? Mas dá para fazer só superior e não fazer inferior? Muitos pacientes fazem isso. A gente tenta individualizar o paciente justamente porque alguns pacientes eles realmente só fazem superiores porque já passaram por um processo de clareamento, então tem os dentes de baixo mais branquinhos, tá legal, tá em posição. E aí eles querem dar um glow em cima, e aí a gente faz superior. Tá? O paciente quer fazer uma reabilitação total, não tem problema nenhum, a gente faz também essa reabilitação, mas um pouquinho mais caro, né? E aí o paciente vai pagar o dobro desse valor. E tem gente que faz só até onde o sorriso vai também, não precisa fazer lá atrás? Não tem tanta necessidade de a gente pegar a molar ali, porque a gente é a linha do sorriso, né? Então, por que a gente vai fazer algo estético numa parte que não aparece? A gente mexe só na parte que aparece mesmo. Nossa, acabei de achar um motivo, não vou reclamar pro meu, porque o meu sorriso é até lá no final e aparece em cima e embaixo. A gente faz, né? O paciente pareceu molar, ninguém de sorriso, viu que o paciente tem o sorriso mais aberto, um corredor bucal ali mais espesso, a gente faz. Porque senão vai ficar horrível, né? É igual quando alguém não faz. Eu não falo, graças a Deus eu melhorei muito nesse sentido, mas, gente, pelo amor de Deus, quando perde aqueles dentes que são esses bem aqui da ponta. Os pré-molares, não faz implante, né? E não faz. São dentes ali que fica visivelmente, fica muito visível, né? E aí ele dá uma travada no seu corredor bucal que, cara, esteticamente, assim, falando e olhando, né? É muito ruim. E o cuidado que parece que você não tem nenhum. E são pessoas que financeiramente têm condições, mas acham que aquilo ali é simples, não está aparecendo. O rosto, a gente fala, isso é tão importante, por isso que, assim, não quer gastar com isso, cuida, né? Exatamente, igual eu falei, o processo ele é simples, a gente não quer chegar num implante, não quer chegar, né, numa extração ali, a gente vai usar uma escovinha e uma pasta dental, cara, 5 minutinhos, que agora vocês não vão mais achar que é um grande tempo, 5 minutinhos é o suficiente. Depois reclama, né, faz exatamente. sentido. Como as redes sociais têm impactado o seu trabalho, dos seus pacientes? Você acredita que ela te beneficia?
Cara, demais. Eu acho que 90% dos meus pacientes, eles vêm pelo Instagram, pelas fotos, né? Então a gente vai usando isso a nosso favor, né? Então a gente, boas fotos, a gente vai ali conversando mesmo, tendo uma interação com o paciente através do Instagram, né? A gente não deixa, claro, a gente não vai viver só a odontologia dentro do nosso Instagram, a gente tenta viver uma vida pessoal também e mostrar um pouquinho que o paciente gosta disso, mas, cara, assim, Instagram hoje é fundamental para todo o processo e por todas as etapas que eu passei. O Instagram me ajudou muito e vem me ajudado bastante. E aí vem aqueles profissionais um pouco formados, né, anteriormente, que é muito importante que vocês ouçam isso, porque eu já ouvi muita gente, tanto em locais que eu dei treinamento, ou porque aqui a gente tem um fluxo de profissionais da saúde, né, que vem para cá para gravar os cursos online, né, a Casa das Pontes, eu acho que eu atraio essa área da saúde, eu acho muito bom isso, né, muito importante. E só que tem gente que fala, mas esses novinhos estão chegando e aí ganhando mercado e isso, o que falar para essas pessoas que realmente têm os novinhos que não têm um estudo ou embasamento ou entendem das fotos, mas o quanto é importante porque o tempo mudou e por isso esse canal aqui. Estamos na era digital, né? A gente tem que acompanhar. Infelizmente não dá para a gente viver em um mundo que, cara, hoje todo mundo tem um celular em mãos, assim, todo mundo tá, e a informação ele vem justamente ali, a gente aproveita essa era dos novinhos, né, da geração Z, para trazer informação através da rede social, então assim, fundamental hoje, então eu tento trazer o máximo possível para essa realidade mesmo, né, além de vendas, né, tem informação também, né, não é só, tem toda aquela parte de informação, né, a gente usa a internet é terra de seu ninguém, mas a gente consegue usar ela a nosso favor, né, a gente traz muito benefícios, informação, a gente traz os antes e depois, que é maravilhoso, o paciente se encanta, a gente tirar uma boa foto, uma boa fotografia, e dica, tá, se você que está começando agora, você quer investir, como começar, invista em fotografia, em um equipamento fotográfico, invista em um bom estúdio e tire fotos do seu caso. Isso vai para você que quer dar um curso, para você que quer mostrar um trabalho seu para um paciente, né? Então, a fotografia ela vai te ajudar muito nesse processo, né? Ou seja, não é se você não faz, se você não utiliza a sua rede social, se você não mostra hoje onde você está e quem você é, você vai ser esquecido. E aí não adianta ficar, mas eu sou tão bom, tenho tantos anos de profissão. Sim, exatamente. E aí meio que se perde, né? Você vai querer competir com um cara que é totalmente ativo nas redes sociais, que posta foto todo dia de antes e depois. Cara, pensa, uma pessoa que posta todos os dias um antes e depois, a pessoa pensa o quê? Cara, esse cara tá chovendo paciente na horta, entende? Então tem todo esse processo aí da demanda também, né? Ou seja, esse profissional que já tem tanta experiência, que tem um trabalho tão incrível, imagina como vai ser mais fácil para você também. Com certeza. E esse é o objetivo do nosso canal, para você médico, para você dentista, para você profissional da saúde, para você podólogo, para você gerontólogo, para você que cuida de pessoas e que normalmente não tem muito tempo, acredita que a rede social e que as pessoas querem te conhecer. Sim. É um extremamente momento, importante, né? A gente tem que usar a nosso favor. Eu ia pedir para você falar com esses profissionais da saúde, mas você já trouxe uma dica importante. Agora eu quero que você, para a gente finalizar, traga aí uma dica, algo que você queira falar para os seus pacientes ou algo no geral que tenha a ver com odontologia. Eu, através de você, pude hoje perceber tanta maturidade, o entendimento de ouvir o outro, né, de entender a expectativa, de ser um profissional, e é isso que eu quero aqui, poder te mostrar profissionais que você consegue perceber, vão ser todos que vão ser dessa forma, alguém é melhor, vai ter o melhor profissional para você, mas para você que se importa com a conexão, não só com o valor, o preço, enfim, e que entende alguém que tem um princípio de escuta, de entender, você chegou a falar que ali tem um trauma. Ou seja, ter vivido situações que você precisou tratar, Deus capacita as pessoas na dor. Demais.
Né? É lindo isso, poder ser diferenciado nisso. E a gente consegue sentir assim de forma intensa e se colocar no lugar mesmo. Quando a gente passa pelo processo, é mais fácil a gente entender, né? Uma dica que eu dou para os pacientes é, gente, imediatismo jamais, tá? Existem processos que a gente precisa seguir. Então, esse negócio de transforma o seu sorriso em 3 horas, balela, tá? A gente tem que seguir um protocolo, a gente tem que seguir etapas para um bom resultado. E para os meus amigos dentistas, gente, capacitação, tá? Eu acho que existem muitos dentistas querendo abraçar a odontologia de uma forma assim total, e eu super entendo, mas eu acredito que as especialidades e o estudo, né, disso tá aí para isso. A gente precisa se especializar, a gente precisa de um mestrado, de um doutorado, conhecimento nunca é demais, então a gente tem que buscar ser bom em uma coisa, não adianta a gente querer abraçar tudo de uma vez, porque a gente vai acabar sendo medíocre, né? Então a gente tem que realmente focar em algo e dar o melhor sempre, trazer o melhor para os pacientes, né? Que bom ter você aqui, que ótimo, orgulho, que adorei bom, demais. obrigada. Obrigado, Foi viu? maravilhoso, estou orgulhosa demais. E olha, você vai dar uma olhada nos meus dentes, viu? Mesmo, a gente vai ver, e tem muito antes e depois aqui, porque parece só bonitinho assim, mas já está na hora de eu tirar. Mas sabia que foi bom esperar? Foi bom ter esse preconceito, se você tem aí também, porque tudo que normalmente começa, vai trazendo aí, e a tecnologia está aí, a inovação está aí, você mesmo já falou várias vezes, ou seja, é um bom momento agora, e daqui 10 anos também vai ser um excelente momento, porque a tecnologia, ela é incrível mesmo, né, tá aí a nosso favor, a gente tem que usar, sempre. Então, vamos ver o que vem por aí. Obrigada, espero que você tenha amado, porque eu amei estar com você. Amei, obrigado, viu, pelo convite.